Esse já é um convite à investigação. O corpo vai estar agindo do mesmo jeito, a digestão acontecendo, o ar entrando e saindo, o coração batendo, sensações de tensões em alguns músculos, outros soltos e relaxados. Não é para o corpo que se diz relaxe, não faça nada. Não é para o corpo. Se o corpo não fizer nada, o coração para, bum, acabou. Também não é para a mente que a gente diz não faça nada. Eu gosto de dizer assim, passarinho pia, gato mia e mente pensa. É da natureza desse instrumento, como é da natureza do instrumento do coração, bombear o sangue. Cheguei primeiro hoje. É da natureza da mente discorrer. E se você começar a perceber o funcionamento da mente, eu gostaria que você visse que você trouxesse alguma coisa junto comigo. Ela está sempre fazendo associações com coisas, né, com ensinamentos, palavras, modelos já adquiridos do passado. Ela está sempre analisando. Ela está narrando o que está acontecendo. Bateu a porta. A Anitta está passando ali. É a função narrativa da mente. A função analítica da mente. A função descritiva. Puxa, que cores bonitas. E já é mais analítica, né? A almofada amarela. E tem a função eco. A última palavra fica aí, almofada amarela, almofada amarela, almofada amarela, almofada amarela. Quando a gente fala relaxe, é isso que está acontecendo, perceba que não é você que pensa. Os pensamentos, eles se desdobram naturalmente. Não é nem estou pensando, há pensamentos ocorrendo. Então, para quem que é essa fala? Relaxe, descanse. O que quer que seja que esteja acontecendo é o que está acontecendo. Não é para o corpo, que está na sua função natural de desdobrar-se, de acontecer. Não é para a mente, que está na sua função natural de desdobrar-se, nas suas várias funções. Não é para a pura presença consciência, que em si já é um saber disso tudo, que em si já está presente e já está sabendo, consciente. Ela em si, puro relaxamento, pura abertura, igual o espaço onde tudo vem e vai. Uma das metáforas mais próximas para a pura presença, consciência, é o espaço. O espaço vazio onde tudo vem e vai. Então tem aí uma interface, vamos dizer assim, entre a sua real natureza, presença, consciência, e um self construído, e um self separado que diz eu
relacionado à individualidade, à jiva, como a gente estava falando ontem. Essas palavras são dirigidas para esse blended, essa interface. É para esse momento que eu vou chamar de contração, onde esse puro eu, e quando falo puro eu, ou pura consciência, ou pura presença, é aquilo que existe em si e não pode ser percebido como objeto. É aquilo que simplesmente é, que eu só me dou conta simplesmente por ser. Eu não me dou conta por perceber, como a gente estava pesquisando ontem, através dos sentidos. O mundo à minha volta eu o percebo através dos sentidos. O mundo aqui dentro eu o percebo através das funções mentais, do chamado sexto sentido. Intuição, visão, que é uma visão interna do que eu estou sentindo, eu percebo o que eu estou sentindo, eu percebo o que eu estou pensando. A pura presença, a pura consciência não é percebida como objeto, nem como objeto externo, desse corpo para fora, nem como objeto interno, os movimentos das emoções, das energias e dos pensamentos. É para essa interface aí, onde a pura presença, a consciência, que na verdade é o que diz eu, se contrai por algum movimento natural, se contrai e diz eu. É natural. Ontem a gente estava conversando aqui depois, eu disse, puxa, mas as crianças, né, elas poderiam já nascer despertas. Aí o Mir comentou, não, né, elas já nascem despertas. Aí entram os condicionamentos. E os condicionamentos é que são essa identificação disso que é em si presença, consciência, essa espacialidade onde tudo acontece, com esse objeto, com esse instrumento de perceber. É para essa contração, para essa passagem, que é algo que naturalmente acontece. Os sábios dizem que assim como todos os seres dentro do mar são molhados, todos os seres sencientes são condicionados. E é por isso que se dizia que a diferença de uma criança para um Buda é que a criança está ali na inocência apta para ser condicionada, para cair na armadilha do condicionamento, de acreditar que ela é esse instrumento. E um Buda já ultrapassou os condicionamentos, já caiu na armadilha e saiu dela. Então ele não está mais apto a se acreditar que é esse instrumento. Relaxa. Relaxa a tua atenção na percepção que isso que é um instrumento onde há esse link, esse enganchamento de um eu separado, possa ser reconhecido que também está sendo percebido. Esse para e relaxa é um pequeno looping, uma pequena virada de percepção que acontece. Esse para e relaxa não é nem para o corpo nem para os pensamentos, não é para parar as funções do corpo, ainda que uma quietude corporal volta e meia seja bastante saudável, mas não é necessária para os agitadinhos. Os pensamentos também, para os agitadinhos mentais, não precisa parar. Só dê-se conta que é um fluxo natural passando aí. E só perceba um condicionamento que acontece
que nos identifica e faz correr atrás do pensamento como se ele estivesse falando a coisa mais importante do mundo. Contando uma história, fazendo uma análise, descrevendo o ambiente. Então o que há é uma supervalorização da instância mental, de um instrumento, que é lindo, é lindo. Fazer ciência é lindo. Estudar astronomia, as constelações, o nascimento e a morte das estrelas, é lindo. As funções psíquicas e as possibilidades, né, de crenças e reconhecimento dessas crenças, e essas crenças reverberando nas funções corporais de adrenalinas, dopaminas, é bacana pra caramba. Registros antigos, repetitivos, familiares. Condicionamento é uma soma de uma confecção individual aí, um jeito próprio de água, terra, fogo e ar, ou caráter histérico, obsessivo, ou, sei lá, como é que chama? As couraças, né, dos olhos, da garganta, do coração, do quadril. São só formas de análise e descrição de como isso aí é composto. E tem tendências naturais a mais agitação, ansiedade, uma melancolia, tendências naturais. Tem Budas agitadinhos e raivosos e tem Budas silenciosos e melancólicos e miseráveis. E tem Budas risonhos que ri à toa de qualquer coisa. E de modo geral a gente tem um pouquinho de cada uma delas. Na hora que a gente está andando na rua rindo do nada. Por isso que vem os risos, não tem às vezes motivo. Quando a Amita estava vindo comigo, ela estava contando que ela viu um vídeo do Muji, que o Muji estava lendo uma carta, como ele tem feito, e disparou a rir. E era uma carta muito delicada, né, muito dolorida. E aí ele ria, ele deu uma crise de riso que ele simplesmente não aguentou, incontrolável. Eu não vi, eu estou repassando a história. Eu vi através da Amita. E que ele falou, olha, isso não tem nada a ver com essa carta não. E ria, e depois ele parou um pouquinho, respirou, né? Esse movimento de riso sem fim passou e ele leu a carta e continuou ali, naturalmente. Essas coisas acontecem. Andando na rua, de repente está rindo e chorando ao mesmo tempo. O que a gente descreve e conta essas historinhas para te dizer que é natural. Tem o Buda suspirador. Quase igual um cavalo, né? Essa forma de dizer e apontar nada mais é do que a mesma coisa que dizer, ou não tem ninguém aí. E sempre que uma contração de identidade vier, perceba que isso é percebido. As pessoas às vezes viram para mim e dizem assim, poxa, perdi. Quando se diz perdi, nada mais é do que essa contração de uma identificação muito intensa com essa estrutura individual, com esse ego separado e fragmentado. Isso também só está acontecendo. Ao dar-se conta que isso também está acontecendo, esse nível de contração, ele não é exclusivo. É como uma nuvem que tampa o céu inteiro. E aí parece, pô, não tem mais céu azul. Quando eu me dou conta que é só a nuvem tampando o céu inteiro, eu já sou o céu azul. Então o convite é uma familiarização cada vez mais profunda com essa real identidade imutável, sempre presente, de observação, saber, ciência, pura consciência.
E esse estar junto aqui dá uma potencializada, né? Às vezes até o corpo vibra diferente. Igual um gatinho ronronando. E aí para tudo. Delicie-se. Porque isso também passa. Isso é só alguns reajustes aí. Ou é só um momento onde o encontrar para reverenciar a pura presença como pura presença, voltando-se para a pura presença, com total clareza. Esse momento de uma celebração verdadeira e profunda. As células celebram junto, então esse ronronar aí nada mais é do que as células assim, ê! Igual aqui fora, quando a gente recebe uma notícia muito boa, muito, muito mesmo, daquela bem gostosa e saborosa, a gente, ê! Me lembrei do Ed com nhoque, né? Quando ele recebe a notícia que tem nhoque, ele deve fazer assim, ê! Ele todo dia de manhã pergunta se tem nhoque. Já virou uma brincadeira, claro, né? Mas dia que tem, né? A hora que a gente para juntos falarmos da pura presença, rirmos, olharmos olhos nos olhos como pura presença, apontando isso imutável, não mais esse jogo o tempo todo de falar do que eu sinto, do que eu penso, da minha vida, das acontecências da minha vida, né? Dos objetos à minha volta, minha casa, minha família, né? Ou seja, daquilo que compõe historinhas, mas de falar desse aonde as historinhas nascem, que dá a própria vida que dá vida às historinhas, o próprio ser que dá ser a tudo, às historinhas, ao cenário, ao figurino e aos personagens da historinha. É a hora que as células falam assim, hoje tem nhoque, oba, tá na hora do nhoque, agora. E se aparecer alguma coisa aí como ressonância profunda de crenças, de sensações corporais, de tensões, distensões, de pensamentos padrões que se repetem, o lugar deles é a superfície do oceano. O lugar deles é só como uma acontecência. Tem lugar deles. Tem lugar para tudo. Jesus, né, o Cristo, ele andava por regiões muito desérticas. A gente tem que dar uma contextualizada, né? Ele andava por regiões muito quentes e desérticas, o oposto disso daqui, que é muito úmido, cheio de águas e frio. Ele andava muito mais para o, sei lá, interior do Nordeste, seco e quente. E aí quando tinha uma árvorezinha com uma sombra, aquilo era um deleite. E aí a metáfora que ele traz, né, é que a minha sombra, absolutamente tudo é bem-vindo, tudo cabe. A minha sombra, tudo cabe. Aqui a gente não faz guerra contra nada, tudo cabe nessa presença consciência que eu sou. E aliás, tudo anuncia a presença consciência que eu sou, que você é. Então aqui um barulho muito intenso e a contração, esse movimento de contração, de identidade, do puro
absoluto antes mesmo do eu sou, em eu sou e depois eu sou isso e aquilo, esse movimento contínuo de criação, ele é acolhido na presença consciência que eu sou, na pura presença, na pura consciência que eu sou. Descansa, relaxa. Não adormeça, não se perca. Esteja desperto e alerta. Despertude, por isso que chama despertude, acorda. Não é para você adormecer. O corpo e a mente, eles têm esse mecanismo, relaxa, daí a pouquinho está relaxando, está cochilando. Foi acostumado, o corpo e a mente, ele foi viciado, é um condicionamento no relaxar, adormecer. Por isso que quando a gente faz zazen, não sei se alguém já fez alguma prática de zazen, tem uns retiros muito bons para quem gosta, aqui no Brasil mesmo, a galera é boa aqui. E aí você fica lá, 40 minutos, sentado, olhando para a parede em branco, em total quietude. Aí daí a pouco um começa a cochilar. Aí o Roshi, que é um cara que fica andando aí meio de olho no você, para ver se a prática está sendo bacaninha, ele anda com uma... Sabe antigamente que tinha palmatória? Parece um taco daqueles cricket assim. Ele vai te dar uma cacetada nas costas. Pá! Na verdade não dói não, mas te dá uma... E algumas pessoas às vezes levantam a mão e pedem, porque elas sabem que estão indo adormecer. E elas sabem que não é isso. E elas querem muito ardentemente esse reconhecer. Então elas querem essa saída desse joguinho da mente, que quando vai simplesmente parando, relaxando, fechando os olhos, a tendência ao adormecimento é muito intenso. Em alguns mais, em outros menos. Então acorda. Se você não dormiu uma boa noite de sono, né, daqui a pouquinho a gente dá aquelas paradinhas, dê uma cochilada. Mas não aqui. Aqui é a nossa hora sagrada, a nossa missa de domingo, a primeira comunhão. A primeira comunhão não, a comunhão, né? A comunhão sagrada da missa de domingo. Aqui é o nosso zazen profundo, de ver tudo passando e permanecer imóvel nisso que não muda. Aqui é a nossa oferenda. É a nossa oferenda no altar sagrado. De tudo, absolutamente tudo. E é só uma forma de dizer, porque eu não posso oferecer aquilo que já é seu. Eu não posso te dar o que já é seu. Eu não posso dar a pura presença aquilo que já é dela. Absolutamente tudo cabe aqui. A mente trouxe um monte de pensamentos, mas eu não faço a menor ideia por que a gente riu.